que se entende como Igreja Católica Apostólica Romana é apenas uma das realidades. A Igreja Latina concentra mais de 90% dos católicos em todo o mundo e responde ao Papa da Igreja de Roma. O restante dos fiéis se distribui no que chamamos de igrejas orientais. Hoje vamos conhecer as diferentes tradições e ritos. São pelo menos 6 para diferentes igrejas. E também o que pede o Papa Francisco sobre a sinodalidade. No Brasil, país tão diversificado, as expressões do cristianismo encontram muitas faces. Na reportagem de hoje, vamos conhecer alguns exemplos. O rito latino, que representa a Igreja Católica Ocidental, o bizantino, armênio e o antioqueno, que são celebrados em igrejas católicas de rito oriental no Brasil, que tem comunhão plena com o Santo Padre, o Papa Francisco, e a Igreja de Roma. Também vamos conhecer a Igreja Copta Ortodoxa em São Paulo, a única no Brasil do rito alexandrino. Esta igreja tem seu próprio Papa, mas é exemplo de respeito ao ecumenismo e professa imensa admiração pelo Papa Francisco e a sinodalidade que ele tanto busca nos dias atuais. Além disso, também vamos saber informações sobre a Igreja de Rito Caldeu, presente em países como Iraque, Turquia, Estados Unidos e Austrália. A Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil é organizada por 278 circunscrições eclesiásticas, o que quer dizer divisões territoriais. No que se refere ao rito, são 272 circunscrições do rito romano ou latino. É este que os brasileiros mais conhecem e está presente em quase 100% do território nacional. Muitas são as formas de viver e celebrar a fé no seio da igreja. A igreja, ela nasce dentro de inúmeras culturas e essas culturas vão influenciando também nos modos celebrativos. Mas há algo em comum entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, que é a dimensão do mistério pascal. Então, toda a nossa ação litúrgica, todas as nossas celebrações, elas nos recordam, elas nos ajudam a fazer memória do evento que fundamenta a nossa fé, que é o mistério pascal. A liturgia da igreja deve ser uma fonte perene de espiritualidade. E nós participamos desta liturgia através dos ritos e preces. Então, todos os movimentos de uma liturgia, tudo aquilo que somos chamados a celebrar, sempre é marcado pelo rito, um caminho que nos conduz ao coração do mistério, mas as palavras que nos ajudam a entender, a dar vida a este rito, para que ele não se torne uma mera repetição, mas ele assuma uma das suas características, que é a dimensão memorial. Então, isso é comum tanto para a Igreja do Ocidente como para a Igreja do Oriente. E, aliás, muitas festas que nós celebramos no Ocidente, estas festas vieram do Oriente. Por exemplo, a Natividade de Nossa Senhora, a apresentação de Maria no templo, a Assunção de Nossa Senhora, são festas que começaram a ser celebradas no Oriente, numa igreja muito viva e viva até os nossos dias, e depois, pouco a pouco, isto passa a ser assimilado também pela Igreja do Ocidente. Ao acompanhar, por exemplo, uma missa no Santuário Nacional, você pode observar que o celebrante utiliza o rito latino,
presente na igreja desde 1570. Trata-se de uma das primeiras formas de enculturação na igreja. O grego era uma língua muito falada, né? O koiné era uma língua falada pelo mundo, mas pouco a pouco, em Roma, esta língua foi se tornando uma língua desconhecida. E na história nós teremos um Papa, Papa Dámaso, que vai delegar a Jerônimo, um grande biblista, a tradução, né, das Sagradas Escrituras para a língua vulgata. Qual que era a língua vulgata? O latim. E aí Jerônimo ele faz, né, ele assume esta empreita. E pouco a pouco também a nossa liturgia ela vai se tornando uma liturgia que faz uso da língua latina. Ainda em 1570, logo após o Concílio de Trento, uma das tarefas deixada ao Papa é que ele pudesse oferecer um livro que fosse universal. Uma forma de toda a igreja rezar na mesma língua, no mesmo rito, ou seja, unidade ritual. Nasce então o que conhecemos como missal. Claro que neste tempo já havia também uma disposição, um dispositivo nas conclusões do Concílio de Trento, que dizia o seguinte: aquelas liturgias que tinham mais de 200 anos não precisavam utilizar daquele missal, mas poderiam continuar celebrando nos seus ritos. Por isso nós vamos ter aí o rito ambrosiano e vários outros ritos latinos que farão parte, né, que continuarão, como o rito mozárabico, que continuarão presentes na vida litúrgica da igreja, que hoje chamamos de famílias litúrgicas, que são mais de 23. Desta época para cá, o missal romano passou por diversas reformas e modificações, sendo a última no pontificado de São João XXIII, em 1962. Para católicos do rito latino, a missa é uma maneira simples e, ao mesmo tempo, muito importante de se conectar com Deus. E a nobre simplicidade está termos gestos, palavras e símbolos que nos fazem ver e tocar o mistério que celebramos. Por isso, então, a Igreja, ela repensou, e nós podemos ver tudo isto dentro da Sacrosanto Concílio. Então ela fala de uma teologia litúrgica, ela começa, né, falando de uma teologia litúrgica, passa ali no sentido do que é a Eucaristia, para falar aquilo que a Igreja precisa renovar e reformar nos ritos que nos ajudam a celebrar a missa, né, a Eucaristia. Depois ela passa pelos outros sacramentos e sacramentais, o ano litúrgico, a liturgia das horas, a música litúrgica e termina falando da arte. Então é um documento que pegou o tema da liturgia na sua totalidade para nos mostrar toda esta renovação, toda esta reforma, ela tem uma finalidade. Nós não somos, numa ação litúrgica, meros espectadores, mas nós somos participantes, nós compomos uma assembleia, nós fazemos parte desta assembleia. A missa é o memorial do mistério pascal de Cristo. Ela é a vitória sobre o pecado e a morte e confere pleno significado à vida. A Eucaristia é este momento, este encontro da comunidade cristã para a celebração da ceia do Senhor. E claro, para celebrar esta ceia, nós temos alguns ritos. Então nós somos introduzidos nessa celebração, os ritos iniciais. Então são ritos que nos preparam, ritos que abrem janelas para que a gente possa viver um segundo momento da celebração, que é aquele da liturgia da palavra. Então se a gente observa lá o canto de ingresso, a comunidade reunida, depois essa comunidade, em alguns momentos ela pede perdão, porque existem algumas celebrações que nós podemos mudar um pouco os ritos iniciais, trocando o rito do perdão pelo rito da aspersão. Em algumas celebrações nós não cantamos o hino de louvor, porque o tempo litúrgico que estamos vivendo
pede que nos calemos para que esta alegria possa explodir num dado momento, desta parte do ano litúrgico que estamos celebrando, do tempo que estamos celebrando. Temos a oração da coleta, em que a comunidade é chamada a colocar ali todas as suas intenções e de um modo silencioso, nós somos chamados a apresentar o nosso louvor, a nossa prece ao Pai. Depois, nós entramos na liturgia da palavra, ou seja, os nossos ouvidos se voltam a este espaço da celebração, ao ambão, porque dali está brotando a palavra que vai dar sentido a um outro momento da celebração, que é o momento que nós chamamos da liturgia eucarística. Após termos escutado, partilhado, professado a palavra e rezado a prece dos fiéis, apresentamos o pão e o vinho para ser oferecido à comunidade como um alimento de salvação. Após tudo isso, as últimas palavras têm algo em comum com o que Cristo disse antes de voltar para a casa do Pai. O Evangelho de João diz: "Ide a todo mundo e pregai o Evangelho", ou seja, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Vamos em paz e que o Deus Pascal, Jesus e Nossa Senhora, sempre mais nos acompanhem. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. A nossa jornada de aprendizado sobre outros ritos inicia em Prudentópolis, no Paraná. Por aqui, o rito bizantino é o mais seguido devido à imigração ucraniana, muito forte no século passado. São 50 mil habitantes e acredita-se que ao menos 70% deles são descendentes do povo da Ucrânia. E a Ucrânia era uma das que recebeu a evangelização a partir de Bizâncio. Por isso se tornou rito bizantino. Hoje nós denominamos a nossa igreja Igreja Greco-Católica Ucraniana, porque provém lá da Grécia, é católica, nós estamos em comunhão com o Papa, e ucraniana porque provém da Ucrânia. Vocês podem perguntar por que ucraniana no Brasil. É que veio imigrantes em 1895 ainda, e se formaram comunidades. E os padres vieram para assistir o povo de origem ucraniana. Por isso nós estamos aqui no Brasil. Sob a direção dos sacerdotes basilianos, até os dias de hoje, a Igreja Matriz de São Josafá permanece como foi projetada e construída. Em estilo bizantino, carrega uma beleza única por fora e por dentro. Com torres e cúpulas, chama a atenção de quem passa. Internamente, a igreja é construída em forma de cruz, entrada e nave na vertical, com uma divisão chamada de iconostases, local onde estão os ícones. Esta é a parte onde ficam os sacerdotes quando celebram o que chamam de Divina Liturgia, ou seja, é o equivalente à missa do rito latino. Os ícones da igreja apresentam as festas litúrgicas e a história da salvação. É possível ver os ícones de Jesus, Maria e do padroeiro São Josafá, que foi um mártir pela união entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. Ele também
é um dos fundadores da Ordem de São Basílio Magno. Em uma época onde os fiéis não sabiam ler, eram os ícones que ajudavam a contar a história, a evangelizar e a catequizar. Mari Bueno é artista sacra e explica mais sobre a simbologia da arte bizantina. É uma arte católica, mas ela sofreu influência da arte grega e também das artes orientais. Então, nós temos características muito marcantes na arte bizantina. É uma arte que diferencia bastante do que nós chamamos de arte ocidental. Apesar dela ter influenciado bastante a arte ocidental, e influencia até hoje os artistas plásticos ou os artistas sacros, né? Nós temos uma grande vertente aí iniciada pelo Cláudio Pastro, que também se inspirava na arte bizantina, e é uma arte com muita simbologia, com muito significado. Então, ela tem características bem marcantes, assim, como as figuras frontais, cada elemento ali, que nós podemos depois falar de cada elemento desse desenho, que eles falam que você não tem uma liberdade do artista em criar elementos aleatórios. Na arte bizantina, tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Mas ela é, sim, uma arte cristã, porque ela vem para estar nos templos, estar nos espaços sagrados e auxiliar na liturgia. Praticamente temos o mesmo tipo de tempos litúrgicos. Na véspera do Natal, o tempo litúrgico, nós também temos Quaresma. Se chama Quaresma de São Felipe, porque inicia no dia de São Felipe e vai até o Natal. E na véspera do Natal, nós fazemos também uma celebração tipo penitencial. Usamos paramentos litúrgicos vermelhos. Para nós, o vermelho é tempo de Quaresma, equivale ao roxo, o rito latino. E na véspera do Natal não se come carne. A ceia de Natal tem 12 tipos de alimentos, mas não se come carne, a não ser de peixe. Então, são assim as celebrações. Praticamente são as mesmas festas, embora se segue o calendário litúrgico com outros nomes de santos. Um outro coincide ou dá uma diferença de um outro dia, mas os santos são os mesmos que nós veneramos. A divina liturgia mais comum é a de São João Crisóstomo, mas existe 10 ocasiões no ano em que se celebra a divina liturgia de São Basílio Magno, que é mais extensa. Como é dividida? Nós temos assim, primeiro a preparação dos dãos, que tem o altarzinho do lado, se prepara os dãos. Daí vem a primeira parte da liturgia, que são a litania, as antífonas e a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra nós não temos a leitura do Antigo Testamento. Geralmente são epístolas e o Evangelho. E a homilia, depois a segunda parte vem a parte liturgia eucarística, até a comunhão e depois a ação de graça. O povo participa muito, a liturgia é muito dialogada. Pedacinho do Líbano no Brasil. A Catedral de Nossa Senhora do Líbano é de rito antioqueno e é ponto de encontro de imigrantes, descendentes e libaneses que residem aqui na capital paulista. O rito antioquino ou antioqueno
também é chamado de rito siríaco, ou mesmo rito de Jerusalém. Ele tem a sua base na antiga Sé Patriarcal de Antioquia. O primeiro bispo foi São Pedro, chefe dos apóstolos. Foi na Antioquia onde os seguidores de Jesus Cristo receberam o nome de cristãos, conforme relata as Escrituras. Nós que somos católicos maronitas, quando viemos aqui no Brasil, todos os libaneses não tinham a igreja maronita, então entrava numa igreja latina porque é católica e participava. A igreja é maronita por conta de São Marom, um missionário e amigo de São João Crisóstomo. Padre Charbel explica que o santo foi um monge siríaco cristão do século V e se tornou mais conhecido após a morte. A devoção fez crescer a igreja maronita. E a igreja maronita, então, desde que ela fundou e começou, ela está sempre em comunhão com o nosso Papa. Nosso patriarca, em 2000, Bicharará, agora em 2012, o Papa Benedito, ele deu para ele o nome de cardeal. Então, o nosso Papa, ele também tem uma função, que ele também, quando elege tudo que é de função de cardeal, ele também participa. Isso mostra a comunhão sempre entre a nossa igreja maronita com a igreja latina. Até o nosso bispo maronita aqui no Brasil, quando tem o CMBB, o encontro do CMBB, dos bispos e tudo, ele sempre participa. Para mostrar um pouco que maronita não é uma coisa fora da igreja católica. Nós somos uma igreja sui iuris, uma igreja católica maronita, que participa sempre dentro da igreja católica. Por conta de perseguições religiosas e guerras, os fiéis maronitas imigraram para quase todo o mundo. Isso inclui o Brasil, onde quase a totalidade se estabeleceu em São Paulo. Por aqui, a comunidade libanesa começou a se organizar ainda no final do século XIX. Estamos aqui para ajudar o povo maronita, para ter aquele laço também, o rito. O que tem diferença entre a igreja latina e a igreja maronita? Seguimos o mesmo Papa, temos a mesma Bíblia, mesma fé, as dogmas, tudo da igreja católica. Mas o que tem diferença é a liturgia, só a liturgia, que o povo libanês, ele reza daquele jeito. Um pouco de instrumentos diferentes, mudamos pouco, né? Na missa começa com orações, depois leitura, evangelho, homilia, depois vem o rito da paz, a fração, né? Com a consagração. Isso que é a beleza do rito maronita, que as palavras da consagração são celebradas no aramaico, na língua de Jesus. Isso deixa também muito rico a participação dos fiéis católicos latinos. A Catedral de Nossa Senhora do Líbano está no bairro da Liberdade e carrega características marcantes que enchem os olhos de quem frequenta a igreja. As paredes, por exemplo, são compostas por pedras que vieram do Líbano. É a única construção erguida dessa forma aqui no Brasil. Um pedaço do Líbano aqui no Brasil, onde todas as pedras você pode ver são brancas e únicas, não tem no Brasil. Você pode ver até quem instalou essas pedras é um pedreiro libanês. A figura dos santos da Igreja Católica
se organiza dos dois lados. Há uma mescla entre aqueles que são populares na Igreja Latina e outros que são de devoção dos libaneses e ainda pouco conhecidos por aqui. O objetivo é que nenhum fiel se sinta desligado e se identifique melhor com a catedral. Cada família ou cada pessoa do Líbano, quando veio do Líbano e estava a reforma, está começando a reforma, então cada família, ou juntaram as famílias para doar cada um uma imagem que na paróquia dele tem o nome do santo. Por isso o bispo achou uma ideia muito boa colocar os santos, cada pessoa que é libanesa ou cada libanês que entra aqui, ele vê o santo que ele tem devoção. A devoção, claro, começou do Líbano, da aldeia dele. No altar, a representação de Nossa Senhora do Líbano indica a elevação de Nossa Senhora aos céus. Abaixo e ao redor da Virgem, a pintura mostra o cedro, uma árvore que consideram ter a madeira mais forte do mundo. A árvore cresce e se eleva, assim como a Mãe de Deus. De fato, a devoção do povo libanês a Nossa Senhora é grande. A cerca de 5 quilômetros dali, no bairro da Luz, conhecemos a paróquia São Gregório Iluminador, de rito armênio. Na liturgia deste rito, a modelação ocorre conforme as diretrizes de São Gregório, o Iluminador, que, aliás, está em destaque nessa paróquia. Ele é o fundador e padroeiro da Igreja Armênia. O povo armênio chegou aqui no Brasil em 1920, 5 anos após a perseguição do Império Otomano, atualmente a Turquia. Depois desse período, eles sentiram a necessidade de existir um local onde eles pudessem celebrar a Eucaristia a partir dos costumes do seu povo. São Paulo e essa comunidade é o lugar que reúne todos até os dias atuais. Pequena no tamanho e grande na beleza e na espiritualidade, é um lugar de paz em meio ao caos da maior cidade do Brasil. Os vitrais, eles trazem os santos armênios, os principais santos que compõem a identidade dos armênios, normalmente dos primeiros séculos. E esses arabescos, esses desenhos são muito próprios dos armênios, bastante coloridos, né? Os quadros em cima, eles são os quadros normais da vida de Jesus, porém, se a gente tomar bastante atenção, eles têm os traços de armênios, né? Jesus é muito armênio, mesmo os outros personagens, né? Todos eles compõem. O rito armênio surgiu com a Igreja Armênia, isto é, no ano 301, com a conversão do rei da Armênia pelo nosso São Gregório Iluminador. Iluminador porque justamente levou a luz de Cristo para esse povo, tornando-se o primeiro povo cristão. Mas foi somente no século V, com a criação do alfabeto armênio, que é também o período áureo da literatura armênia, que essa liturgia própria se concretizou e ficou
própria. O celebrante fica de frente para Deus, celebra a liturgia do Calvário e não pode dar as costas para o Senhor. A missa é o sacrifício e banquete. Já a Igreja Sui Iuris Católica Latina sublinha o aspecto justamente de banquete, todos ao redor da mesa do banquete. As igrejas orientais, e agora falo da Igreja Armênia, ela sublinha o aspecto de mistério, o sacrifício do Calvário. O padre está renovando no altar, ele está falando com Deus. Por isso, na liturgia armênia, obrigatoriamente, tem 3 grupos. O primeiro é quem preside, está olhando para Deus e rezando, olhando para o altar. Então Jesus enviou 2 discípulos. O diácono é o celebrante com a comunidade, já que o sacerdote não se comunica, a não ser em alguns momentos quando ele vira e augura a paz. O Senhor esteja convosco. O presidente, diácono e fiéis são os 3 grupos indispensáveis, tanto da missa solene, como da missa cantada, como da missa dialogada. A paz nós damos no momento do ofertório e não depois do Pai Nosso. As ofertas são preparadas no início da missa e depois é transportado no ofertório para o altar. Nós não temos consagração, este nome. Nós temos instituição da Eucaristia, que começa desde o prefácio até o Pai Nosso. É todo um período chamado instituição da Eucaristia. A comunhão sempre é feita com o corpo e sangue do Senhor. A hóstia é consagrada na missa. Se faltar, retira-se do sacrário, e se sobrar, guarda-se no sacrário. Sempre o presidente, nos sacramentos e nos sacramentais, sempre tem a cruz na mão. Uma cruz especial, porque a cruz armênia está brotando nas pontas. Ela tem em cada ponta 3 pequenas folhas para dizer que é a cruz da vida. Não é um madeiro seco, é um madeiro vivo, verde. É a cruz da vitória, é a cruz da ressurreição de Jesus. Então, tudo é invocado pela Santa Cruz do Senhor. É uma realidade completamente diferente do que a gente participa numa comunidade que a gente está acostumada das nossas igrejas. Por quê? Porque o pessoal, ele tem uma adesão muito forte ao ser armênio, mas eles estão espalhados, né? A comunidade armênia não é uma comunidade local. Esta paróquia, que aqui funciona uma paróquia, o território dela é o Brasil inteiro. Então, onde estiver um armênio, ali está presente a nossa paróquia. Esse sentimento, eles possuem um sentimento de armenidade, de pertença à comunidade, mas não tanto presencial. Então, a gente celebra com muito poucas pessoas. Agora, nós já temos a oportunidade de fazer a transmissão por essas plataformas. Com isso, então, o número se duplica. Nós temos normalmente 30, 40 pessoas aqui na igreja e igual quantidade fora. E não podemos esquecer de falar mais sobre um fato que mudou a existência dos armênios.
Os interesses do Império Turco-Otomano iam contra o povo armênio e nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Em 1915, os armênios foram perseguidos e mortos, num fato que ficou conhecido como Genocídio Armênio. Na igreja de São Gregório Iluminador, em São Paulo, esta cruz, ao lado da porta de entrada, homenageou os mortos em 2015, por ocasião dos 100 anos do fato. Sinodalidade é o modo de ser igreja que articula comunhão, missão e participação. Portanto, uma maneira de viver a igreja valorizando as diferenças e incentivando o envolvimento dos fiéis. Estando presente na primeira sessão do Sínodo sobre sinodalidade, ali junto do Papa Francisco, junto de outros representantes da igreja no Brasil, não só bispos, mas também leigos e padres, a gente sente então esse clima de corresponsabilidade. Eu penso que uma palavra que talvez traduza melhor o espírito sinodal seja a palavra corresponsabilidade. E uma corresponsabilidade que está fundada, assentada sobre a dignidade batismal. Ali o que nos iguala todo em termos de dignidade é realmente o fato de sermos todos batizados e com isso incorporados a Cristo e a sua igreja. Então é muito bonito ver numa mesa redonda, assentadas ali pessoas, diversos sujeitos eclesiais, digamos assim. A mesma mesa, uma consagrada, uma leiga, um cardeal, um bispo, um presbítero e assim por diante. O sínodo convocado pelo Papa Francisco afirmou a necessidade de as comunidades cristãs compartilharem a fraternidade com homens e mulheres de outras religiões, convicções e culturas. Padre Eduardo Bina é da Arquidiocese de São Paulo e reflete melhor sobre o assunto. Eu admiro muito o Papa Francisco, um homem de fé, de coragem, e um homem que, como São Francisco de Assis, vem restaurar a sua igreja nas suas diversas organizações. A sinodalidade está presente na igreja desde os primeiros séculos, mantido pelas igrejas orientais. A Igreja Católica Ocidental, a partir do Vaticano II, um voltar às fontes, à tradição, à Sagrada Escritura, bebe deste poço e se apresenta como uma igreja sinodal, a igreja povo de Deus, como nomeia a Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II. A sinodalidade é o jeito de ser da igreja. Seguindo nessa jornada de conhecimento sobre os diversos ritos, vamos conhecer um pouco mais sobre o rito caldeu. Nenhuma igreja no Brasil pratica este rito, porém é comum no Iraque e também em algumas comunidades americanas e na Austrália, por exemplo. Em 2021, por ocasião da visita do Santo Padre ao Iraque, Francisco foi o primeiro Papa a celebrar neste rito, um fato histórico, uma demonstração de respeito e prática da sinodalidade. O rito caldeu foi desenvolvido entre os séculos IV e VII, antes da conquista árabe. As celebrações muitas vezes conservam o uso do aramaico e possuem gestos, espaços e ritmos muito especiais que remontam ao tempo dos primeiros apóstolos. Escutar a palavra de Deus,
celebrar o mistério do corpo e sangue de Jesus e participar do banquete do pão e do vinho são os pontos principais da celebração eucarística. Por isso, um rito oriental é toda uma experiência vivida das igrejas orientais, no seu patrimônio litúrgico, teológico, cultural, da piedade popular. São inúmeras tradições e são também identificadas por uma igreja específica. Por outras palavras, podemos dizer, né? Então, esse patrimônio cultural, espiritual das igrejas orientais formam a unidade dessas igrejas, onde a fé está plenamente integrada à cultura. Papa Francisco vai além. O Santo Padre bate às portas do ecumenismo, que significa a unidade com cristãos de outras religiões. Eu penso que há um ecumenismo, o Papa tem dito isso, um ecumenismo de sangue, um ecumenismo de sofrimento. E isso ecoou muito forte na Assembleia do Sínodo. Sempre que alguém tomava a palavra, um arcebispo ucraniano, alguém do Oriente Médio, de alguma igreja oriental, e trazia toda a problemática, o drama das guerras, do sofrimento dos cristãos do Oriente Médio, que tem diminuído drasticamente, tem sido então levado uma vida difícil, e nós temos aí a coleta para os lugares santos, que é feita na Sexta-feira Santa, e que justamente é para apoiar também a população cristã que vive na Terra Santa, que hoje é uma minoria, menos de 2%. Então, nos une isso, nos une esse ecumenismo de sangue, ou esse ecumenismo de sofrimento, e aí não só as igrejas católicas orientais, mas também as outras igrejas, como os gregos, como os armênios, e tantos outros que também passam por essa situação desafiadora. O ecumenismo está presente na nossa igreja desde as suas origens, porque quando falamos de ecumenismo, falamos também do diálogo religioso. O cristianismo nasce dentro do judaísmo, e no primeiro século, chamamos de a era apostólica, os cristãos dialogam com os judeus que têm o seu culto próprio. Os cristãos vão ter a sua característica celebrada na Eucaristia, aos domingos, onde se faz a fração do pão, primeiro nome que a Eucaristia recebe. Então, já no nosso DNA de origem judaica, nós já nascemos abertos a dialogar com outras religiões. E o Concílio Vaticano II, por excelência, é onde a Igreja se abre de modo bem mais concreto para esse diálogo com as outras igrejas cristãs. Aliás, falando em ecumenismo, a nossa equipe visitou em São Paulo a Igreja Copta Ortodoxa de São Marcos, a única igreja no Brasil que celebra o rito alexandrino. Lá tive uma conversa e uma troca de experiência com Dom Ágason. Primeiro ele nos explica que na igreja dele, que tem sede no Egito, existe um Papa próprio, Patriarca Copta Tawadros II, o 118º Papa a suceder São Marcos. Dom Ágason manifesta uma grande admiração pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, ele tem um coração muito grande, muito puro. Ele recebeu a nossa Papa de agora, Papa Tawadros, várias vezes. Sempre, cada visita, a Papa Francisco, ele recebe a Papa Tawadros com muito carinho. Com sede no Egito, a Igreja Copta Ortodoxa, também conhecida como Patriarcado Copta Ortodoxo de Alexandria, é uma igreja ortodoxa oriental que, além de servir seus fiéis no Egito, também tem forte presença na África e no Oriente Médio. A origem da igreja remonta ao apóstolo Marcos, aclamado como um dos 4 evangelistas. Os ortodoxos coptas constituem não apenas a maior população de cristãos no Egito,
mas também no Oriente Médio. Em uma declaração por ocasião da visita do Papa Francisco ao Egito, em 2017, o Vaticano observou que a Igreja Copta Ortodoxa do Egito é uma das realidades mais importantes no panorama eclesial do Oriente Médio, onde nos últimos tempos as comunidades cristãs se encontram diante de situações de grande dificuldade. Os cristãos coptas no Egito e no Oriente Médio têm sido frequentemente vítimas de violência e perseguição, e o Papa repetidamente envia mensagens a Tawadros II, expressando pesar e solidariedade. A Igreja Católica também é uma irmã para a gente. Também a Igreja Ortodoxa, ela confia em sacramentos. Nós temos 7 sacramentos. Nós usamos na igreja, eu acho que a Igreja Católica usa mesmo os sacramentos. Também a Igreja Ortodoxa, ela respeita todos os santos. Em cima deles também a Nossa Senhora, nossa Mãe de Deus, ela tem muito respeito e muito carinho para nós na Igreja Ortodoxa. A principal liturgia da Igreja Copta Ortodoxa é a Divina Liturgia de São Basílio, no rito alexandrino. Trata-se de uma celebração mais abreviada, em comparação com os bizantinos. É rezada com cânticos, profissão de fé, momento de escolha do pão, procissão do cordeiro, ação de graças, absolvição, cântico do turíbulo, cântico das intercessões, leitura de epístolas, evangelho, homilia e profissão de fé, além da consagração, litanias e afração. No final, é o momento da paz, a confissão de fé e a bênção final. Não podemos terminar esta jornada de aprendizado sobre os diferentes ritos sem voltar a falar sobre a sinodalidade e a diversidade. O mais importante é a gente conhecer esse mundo, que é um mundo bonito, com muita riqueza ritual, com muita riqueza cultural, da diversidade que se expressa nas línguas, nas culturas e também nas famílias rituais que compõem a igreja. O ponto-chave da nossa reflexão seja a nossa identidade. Nós vivemos uma crise de identidade. Ou a gente afirma demais a nossa identidade e nega do outro, ou então a gente acha que para dialogar com o outro, a gente precisa de abrir mão da nossa identidade. São os dois extremos. Nós não precisamos abrir mão da nossa identidade. Se nós somos do rito latino, se nós somos católicos, manter a nossa identidade. Mas isso não nos impede de ir ao encontro do diferente e tentar compreender a sua lógica, as suas riquezas, a sua tradição religiosa. Porque são nossos irmãos. Não há diferença. Todos nós professamos a fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Por isso, temos que buscar dialogar sempre com esses nossos irmãos. Como diz o Santo Padre, sinodalidade não é um slogan, significa essencialmente caminhar juntos.